Mais uma vez, estamos aí. Hoje nós vamos trabalhar com discutir dimensões do espaço. Primeiro me conta aí uma coisa interessante. O que é o espaço? Se você pensar em geometria euclidiana, que é o ponto que nós vamos fixar bastante, o espaço não é um elemento primitivo, ele tem definição, tá? Em geometria euclidiana, 3 elementos, na verdade a gente usa a base axiomática de Hilbert, não a de Euclides. Se você for em Euclides, você vai ver que Euclides diz que ponto é a coisa sem dimensão, reta é a coisa que tem extensão, mas não tem espessura, é uma tentativa de demonstração. A gente usa, de demonstração não, de definição, a gente usa, na verdade, a base axiomática de Hilbert, a gente usa a estrutura de geometria euclidiana, mas ela é toda montada em cima de Hilbert hoje em dia, cá para nós, sem nenhum merecimento, na minha opinião, o maior livro de matemática de todos os tempos, opinião minha, e talvez, afora os livros santos, eu considero o maior livro escrito pela humanidade, sem ser Bíblia, Alcorão, pelo nível de transformação que ele gerou, foram os elementos de Euclides. Tá? Só que eles foram escritos no século III a.C. Tá? Você acreditar que, na verdade, se não me engano, ele passa 21 séculos reinando absoluto, até aparecer pela primeira vez uma proposta de geometria não euclidiana. Mas o que a gente usa hoje não é exatamente o que aparece naquele livro em termos de bases axiomáticas. O próprio Euclides fazia uma diferença entre axiomas e postulados, o que nós não fazemos hoje, né? Axiomas seriam verdades lógicas, somando coisas iguais a coisas iguais, obtemos coisas iguais, isso seria um axioma, e o postulado seriam verdades geométricas, e diga-se passagem que postular significa pedir, tá? Postulo que a menor distância entre 2 pontos é um segmento de reto, nesse caso ele está pedindo a você que acredite ao aluno, que acredite que a menor distância entre 2 pontos é segmento de reto. E se você não acreditar, tchau, foi um prazer te conhecer, você não vai fazer o curso de geometria, porque é fundamental que se tenha os atos de fé inicial para que você possa prosseguir. A gente usa a palavra espaço. O espaço em Euclides é o seguinte, na geometria euclidiana, ponto, reta e plana não tem definição. Ponto é ponto. Tá? Ele não tem dimensão nenhuma, mas você não pode dizer o que o ponto é. Reta você não diz o que é. Tá? Já vi, inclusive em livro, pelo amor de Deus, eu vi em livro tentarem definir. Reta é uma sucessão de pontos em linha reta. Duplo erro. Se você está definindo reta, você não pode usar a palavra reta. Tá certo? Reta são infinitos pontos, é em conjunto com infinitos pontos. Não tenta definir. Reta é reta, ponto é ponto e plano é plano. Mas espaço tem definição na geometria euclidiana. Espaço é o conjunto de todos os pontos. Todos os pontos juntos você teria um espaço. O espaço tridimensional. A gente usa a palavra espaço para além da geometria euclidiana. Por exemplo, essa sala onde nós estamos agora tendo aula, onde eu estou conversando com vocês, é um espaço. Você fala, por exemplo, um espaço de uma apresentação numa galeria de arte. Você fala, por exemplo, que uma tela é um espaço, tela de um quadro. Você fala, por exemplo, no Sala Cecília Meirelles, um espaço de apresentação, de música. Sem usar, sem me atrever a arriscar uma definição para valer e sem estar preocupado exclusivamente com a questão geométrica, eu digo que espaço é o lugar das possibilidades de forma. Tá? Isso não é uma definição. Tá? O meu problema é que eu não estou resolvendo primeiro dizer o que é espaço. Eu estou transferindo dizer o que é espaço para dizer o que é forma. Tá? Não estou resolvendo coisa nenhuma. Mas daí, uma parede se transforma no espaço. Você tem formas que você pode pôr na parede. A sala de música é um espaço de forma, porque a música ganha a ideia de forma aí. E há, inclusive, uma coisa que eu acho interessantíssima. Existe um artista brasileiro chamado Cildo Meirelles, com trabalhos espetaculares. No Instituto Inhotim tem uma sala que, se você já foi ou quando você for, você não pode perder, que é o chamado desvio para o vermelho.
Tá? É um dos trabalhos que tem dele lá. Tem um outro, que eu não sei qual é o nome da instalação, que é toda feita com vidros. Vidros e coisas que te prendem, grades, coisas que limitam o espaço. Ciro Meirelles é muito bom, muito bom. E um trabalho que ele tem, se não me engano, do início da década de 80, é chamado Cantos. Houve uma exposição em Otim também, que apareceu alguns trabalhos dessa série chamada Cantos, que a preocupação dele é o canto da parede. Tá? Aquilo me chamou a atenção como professor de geometria, por causa da preocupação com o artista. A ideia não é só essa, mas uma das possibilidades que você via no trabalho é que, para um cara que trabalhe com pintura, que trabalhe com exposição numa parede, o canto da parede é o limite do espaço. Tá? Discutir, ou seja, o que é o canto da parede? É o lugar onde a possibilidade de forma desaparece. O canto da parede não se permite mais a apresentação da arte. Aí Ciro Meirelles pega e transforma exatamente esse limite numa sequência de trabalho. Tá? Ele faz alguma coisa, olhando para isso lá, bastante interessante, então expandir. É como se pegasse uma tela e, ao invés de pintar na tela, a preocupação dele fosse pintar na borda, na lateral da tela, tá? Onde ficam as taxinhas, os pregos que esticam a tela. Tá? Agora, o cuidado que a gente tem que ter, porque estou chamando isso de, que eu chamaria de espaço de forma geral, porque nós estamos mergulhados nesse espaço físico aqui. Tá? E eu já vi mais de uma vez, vi mais de uma vez, não, eu vejo quase que o tempo todo as pessoas transferirem o espaço da geometria para esse espaço físico. Isso vai ser uma pergunta que nós vamos discutir. É claro que existe um espaço geométrico, que é o espaço, um deles, espaço euclidiano, tá? Que tem determinadas propriedades. Daí a dizer que o espaço em que nós estamos imersos, isso aqui, é um espaço euclidiano, não estou falando que não seja, mas isso não é automático. Certo? Você precisa de mais do que isso. Tá. Vamos para o espaço euclidiano. Ponto. Ponto não tem dimensão. Isso não é uma definição, mas é uma característica dele. Então, o que é engraçado até porque você imaginar, por exemplo, um cubo tem uma infinidade de pontos. Tá? Se ele não tem dimensão, a dimensão do ponto é zero. É como se você somasse uma infinidade de coisas de dimensão zero e obtivesse algo que tem dimensão. Na verdade, é exatamente isso que está acontecendo. A coisa não é tão simples. O ponto não tem dimensão. A reta, ou seja, o ponto tem dimensão zero, dimensão alguma. A reta tem uma dimensão só. Para caracterizar a reta como uma dimensão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ponto que tem dimensão zero e caracterizar que qualquer ponto da reta divide ele em duas semi-retas. O ponto de dimensão zero é capaz de dividir a reta. Tá? Isso faz com que a reta tenha mais dimensões do que o ponto. A reta tem dimensão 1. O que é dividir a reta? Você escolhe um ponto da reta e a reta fica dividida em duas semi-retas. Se eu pegar um ponto em uma das semi-retas e um ponto na outra semi-reta, se eu quiser traçar um segmento que tem extremidade nesses dois pontos, necessariamente esse segmento vai conter o ponto de divisão. Tá certo? Um ponto é capaz de dividir a reta em duas partes. Então, vou falar que a reta tem dimensão 1. E o plano? O plano não tem dimensão 1. Por quê? Porque o ponto, que é de dimensão 0, não é capaz de dividir o plano. Se eu coloco um ponto, escolho um ponto de um plano, o plano não fica dividido em duas partes, de forma que eu pegue um ponto numa das partes, outro ponto na outra parte, e traço um segmento que necessariamente vai ter que passar por esse. Não. Entendeu o que eu falei? É possível, coloquei um ponto aqui, é possível pegar outros dois pontos desse plano que o segmento contenha ele. Mas eu consigo pegar outros pontos que o segmento não vai conter. O que significa que é possível sair. Não é possível dividir o plano por um ponto. Tá? Mas o plano é dividido pela reta, que tem dimensão 1. Se o plano é dividido pela reta que tem dimensão 1, então o plano tem dimensão 2.
Olha só, o que significava dividir? Mesma coisa que eu fiz com a reta em relação ao ponto. Traça uma reta, escolhe uma reta do plano. Está aqui a reta do plano. Escolhe, e essa reta vai dividir o plano em dois semiplanos. Pega qualquer ponto de um dos semiplanos e qualquer ponto do outro semiplano. Se você traçar um segmento unindo com extremidade nesses dois pontos, esse segmento necessariamente vai cortar a origem do semiplano, ou vai cortar a reta que fez a divisão. Ou seja, a reta separa o plano em duas partes. Como a reta tem dimensão 1 e ela é capaz de separar o plano em duas partes, o plano tem dimensão 2. E o espaço? Ou seja, o plano tem que ter dimensão maior que a reta. E o espaço? O espaço tem dimensão maior que o plano. Por quê? Porque o plano divide o espaço em dois semi-espaços. Tá legal? O ponto não é capaz disso. Um ponto no espaço, ele não vai dividir o espaço, consegue traçar segmentos. Uma reta no espaço não consegue dividir o espaço. Agora, um plano no espaço divide o espaço em dois semi-espaços. Pega um ponto num dos semi-espaços, pega um ponto no outro semi-espaço, traçou o segmento, esse segmento vai cortar o plano. Tá legal? Plano tem 3 dimensões. O plano poderia ter 4 dimensões? O plano tem 3 dimensões. O espaço tem 3 dimensões. O espaço poderia ter 4 dimensões? Olha só, o espaço euclidiano, não. Se o espaço euclidiano tiver 4 dimensões, os resultados que a gente conhece de geometria euclidiana começam a dar ruim. Vai dar problema. Tá legal? Vamos ver um exemplo. Não esquece uma coisa, tá? O plano euclidiano, imagina isso aqui, o espaço euclidiano. Isso que a gente está imerso, o espaço euclidiano. O plano não tem borda, tá? Se ele divide espaço, ele continua sem parar o tempo todo. Quando a gente desenha ou vai fazer uma representação, você pega uma folha de papel, desenha um quadrilátero no quadro, mas ele não tem borda. Então, o plano continua sem parar o tempo todo. Se eu tiver 2 planos, é impossível 2 planos ter apenas um ponto em comum. Se 2 planos têm um ponto comum, ele tem uma reta comum. Tá certo? Se você pensar em retângulo, folha de papel, se eu encosto aqui, vai ter um único ponto comum. É possível fazer isso, mas isso não é plano. O plano, a folha de papel continuaria e vai cortar isso aqui. Não é possível ter 2 planos do espaço euclidiano que tenham um único ponto comum. Tá? Eles ou têm todos os pontos comuns, na verdade são coincidentes, é o mesmo plano, ou tem uma reta comum. Falou? Vou conversar com vocês que se o espaço euclidiano tivesse 4 dimensões, seria possível traçar um plano que tivesse 2 planos que tivessem um único ponto comum. Ou seja, com 4 dimensões, o espaço euclidiano com 4 dimensões, os resultados começam a dar diferente daqueles que a gente conhece. O que vai exigir que o espaço euclidiano tenha 3 dimensões. Ele tem mais dimensões que o plano, mas não pode ter 4. Primeiro, se eu pegar 2 pontos sobre uma reta, sobre um plano, e traçar a reta, essa reta está toda contida no plano. Certo? Se eu pegar 3 pontos não colineares do espaço e traçar um plano, esse plano está todo contido no espaço. Tá? No espaço que contém os 3 pontos. Falou? Vamos discutir um espaço euclidiano de 4 dimensões, só que eu vou ter um problema, eu não posso desenhar. Nós vamos ter que discutir aqui. Estou até sentado para não dar rolo isso aqui, para não achar que eu vou para o quadro. Tá? Porque eu não tenho como desenhar um espaço de 4 dimensões. Tá? Eu estou pensando em fazer um curso de, sei lá, de meditação transcendental para ver se eu consigo enxergar a 4ª dimensão, mas não dá. Não consegui até agora. Olha só.
O espaço euclidiano tem 4 dimensões. Estou supondo isso, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar um plano no espaço de 4 dimensões. Eu vou pegar um plano que tem duas dimensões. Um plano que vai ser o plano dessa mesa. Falou? Em cima dessa mesa, eu vou pegar um ponto que eu vou chamar de ponto A. Em cima do plano da mesa tem um ponto que eu vou chamar de ponto A. Agora eu vou pegar um ponto fora da mesa, aqui em cima, que eu vou chamar de ponto B. Repara uma coisa, o plano e esse ponto aqui determinam um espaço tridimensional. Discuti com vocês que 2 pontos determinam uma reta, 3 pontos determinam um plano. Uma reta e um ponto fora dela determinam um plano. Um plano e um ponto fora desse plano determinam um espaço. Agora, a gente nunca usaria isso, porque como a gente normalmente já admite que o espaço é tridimensional, a gente não falaria determina um espaço, a gente diria determina o espaço. Ou seja, que a gente consideraria que existisse um espaço só. Mas se eu estou considerando um espaço quadridimensional, eu posso falar em espaços tridimensionais dentro dele. Então, olha só, plano aqui, um ponto fora desse plano, esse plano e esse ponto determinam um espaço tridimensional. Tá legal? Vamos repetir porque a gente está trabalhando geometria sem figura. Tá? Plano da mesa, vou chamar de plano π. Ponto A em cima da mesa. Ponto B fora da mesa. Plano π e o ponto B determinam um espaço tridimensional. Vou chamar esse espaço tridimensional de espaço E. É um espaço tridimensional de um universo tetradimensional. Espaço E. Agora eu vou fazer o seguinte. Como o nosso espaço é quadridimensional, eu posso escolher um ponto fora do espaço E. Concorda ou não? O espaço E tem 3 dimensões, é definido pelo plano da mesa, o plano π e o ponto B. Tá? Espaço tridimensional. Como o nosso espaço é quadridimensional, existe pontos fora desse espaço tridimensional. Vou escolher um ponto fora do espaço tridimensional, do espaço E, que eu vou chamar de ponto C. Tá legal? Então, em cima da mesa, eu tenho o ponto A. Aqui em cima, eu tenho o ponto B. E fora do espaço tridimensional, eu tenho o ponto C. O que significa que esses 3 pontos determinam um plano. E eu afirmo que esse plano, que eu vou chamar de plano π', só tem o ponto A em comum com o plano π. Por quê? Se o plano π' tiver mais um ponto com o plano π, vamos admitir, por absurdo, que exista um ponto D em cima do plano da mesa, o plano π, que também é um ponto do plano π'. Tá legal? Ou seja, achei um outro ponto do plano π', por absurdo, que também pertence ao plano π'. Ele pertenceria ao plano P e ao plano π'. Mas cuidado aqui, ó. Eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, eu tenho ponto C fora do espaço E, tá? Definindo o plano A, B, C. E agora eu tenho um ponto D em cima do plano. Mas espera um pouco. A, B e D definem o mesmo plano π', porque são 3 pontos do plano π'. Mas se A, B e D definem um ponto π' e A, B e D são pontos do espaço E, o plano π' está dentro do espaço E. Porque A, B e D são pontos do espaço E. Mas se o plano π' está dentro do espaço E, isso é uma contradição, porque o plano π' tem o ponto C, que está fora do espaço E. O plano π' estaria pertencendo e não pertencendo ao espaço E ao mesmo tempo. O que significa que esse ponto D não existe.
Ou seja, no espaço tetradimensional, no espaço quadridimensional, dois planos poderiam ter um único ponto comum. Em outras palavras, antes de falar as outras palavras, o que embola a nossa cabeça? Deve ter gente aí que ficou... Se refizer o que eu falei agora, vai conseguir acompanhar. Mas pode ter gente que pode ter tido dificuldade de acompanhar. Por quê? Porque como eu estou falando de geometria, o que a gente tem o tempo todo é imaginar figuras. Mas tem uma forma da gente pensar em geometria evitando figuras. Evitando, que é a geometria analítica. Tá? Porque com a geometria analítica, a gente trabalha as coisas a partir de equações e expressões. Por exemplo, um ponto é um terno ordenado. A representação é outra. Pensa aqui comigo, ó. Vou tentar mostrar isso que eu acabei de falar. Tá legal isso aí? Falta um pedaço aqui. Foi? Wagner ficaria com inveja. Não, ficaria assim. Wagner é um cara que eu conheço que desenha uma hipérbole e é uma hipérbole. Olha só. Três planos. Sistema cartesiano. Vou colocar um giz mais laranja. Vou desenhar o sistema cartesiano aqui. X, Y, Z. Considere todos os pontos, considere o plano π, formado por todos os pontos que tenham a forma x, y0. Tá legal ou não? O que é o x, y0? É o plano do chão. É esse plano, esse aqui seria o π. Tá legal ou não? Tá? Considere o plano π', todos os pontos que tenham a forma 0, YZ. Quem é o plano π'? Todos os planos que têm x0. x0, π' é esse aqui. Vê se é isso. YZ, eu peguei x0, é o plano dessa parede aqui. Tá certo? Qual é a interseção desses dois planos? A interseção desses dois planos é essa reta aqui. É o eixo Y. Ou seja, seriam todos os pontos que aparecessem na forma 0, Y0. Pontos na forma 0, Y0 pertencem aos dois planos. Por quê? Porque tem o Z0, pertence ao π. Tem o x0, pertencem ao π'. Tá certo? Isso aqui é uma reta. Então, a interseção desses dois planos aqui é uma reta. Bem, agora não vou desenhar porque eu não posso, mas vou considerar 0, x, y, z, w. Espaço quadridimensional. Como é que eu desenho esses eixos? Não desenho. Mas ali tem 4 dimensões. Tá? A reta tem uma única dimensão, nós brincamos no último encontro nosso, essa semana. Escolha um ponto. Um único ponto, um único número determina, uma única coordenada determina a posição da reta. O plano, 2 dimensões, precisa de 2 coordenadas, x, y. O espaço, 3 dimensões, precisa de 3 coordenadas, x, y, z. Um espaço quadridimensional, x, y, z e w. Tá? E aqui começa a mudar a nossa ideia de espaço. Continua sendo aquela ideia não matemática de lugar das formas, mas agora a forma vai ganhar outro significado que não seja só forma geométrica.
Porque o espaço euclidiano é o lugar das formas geométricas. Tá certo? Por exemplo, se eu tiver pedaço de madeira, uma vara, e jogo a vara, ela vai girando no espaço. Se eu quiser qual o deslocamento dela no espaço, que vai ser possivelmente uma parábola, e eu pegar o centro de gravidade da vara, vai ser uma parábola. Agora, se eu quiser como é que ela se desloca direto no espaço, eu posso pegar XYZ de uma das extremidades, XYZ da outra extremidade. Tá? E a cada instante determinar qual a posição desses dois pontos. Aí eu crio uma função, tá, que vai me dar qual a posição da vara no espaço, e não do centro de gravidade. Só que isso é uma função de 6 variáveis. Esse espaço tem 6 dimensões. X, Y, Z, N, P, T. As 3 dimensões de uma, as 3 dimensões do outro. Você poderia trabalhar, não tem mais representação, se você fizer isso. Tá? Então, a gente pode criar coisas que não são só abstrações, tem aplicações. Tá? E aqui eu teria o seguinte, ó, tetradimensional. O plano tem 2 dimensões. Vou considerar o seguinte, 0, 0, Z, W. Isso é um plano, no espaço de 4 dimensões. Agora eu vou pegar um outro plano, X, Y, Z, não, é isso mesmo? X, Y, 0, 0. Isso é outro plano, no espaço de 4 dimensões. Agora, eu quero a interseção dos 2 planos. Só existe o 0, 0, 0, 0. Nesse espaço de 4 dimensões, esses 2 planos só têm um ponto comum, 0, 0, 0, 0. Isso é mais fácil de admitir do que a outra brincadeira de criar um plano. Tá? Mas você vai ver que dá a mesma coisa, porque isso aqui tem um modelo fundamentado em Euclides, né? A geometria analítica. Tá legal. Isso me diz o seguinte, se eu for trabalhar com geometria euclidiana, geometria que a gente está acostumado em escola, o espaço tem 3 dimensões. Tá? O espaço é tridimensional. Por quê? Porque se não for, a gente vai ter que reinventar todas as declarações que a gente faz sobre... Vai ter que rever tudo. Porque vai ter um monte de coisa que dava certo e passando não dá mais. Ele tem 3 dimensões, a reta tem 1 dimensão, o plano tem 2, o espaço tem 3 dimensões, na geometria euclidiana. Agora vamos ver até onde a gente pode fazer isso, jogando para nosso espaço. Continuo dizendo que buscar aplicações do que a gente faz em geometria é ótimo para convencer as pessoas que as coisas existem, mas a gente tem que ver até onde, mas não são demonstrações. Até onde pode ser. Vamos pensar no seguinte. Imagina seres de um universo bidimensional. Esses seres são triângulos, são quadrados, são círculos. Tá legal? Esses seres vivem aqui em cima da mesa. Tá? Eles se deslocam, eles vão à festinha, tá? Trocam e-mail, aqui em cima da mesa. Tá? O troço de espaço é engraçado, porque, por exemplo, quando eu digo que o espaço é o lugar das formas, uma das coisas engraçadas é que você perguntar para alguém qual o espaço de um pendrive. Né? Se dá o tamanho do espaço virtual, porque dependendo do tamanho, você determina até quanto de forma você pode colocar nele. O espaço virtual hoje dá uma outra ideia dessa brincadeira de espaço. Se você chama alguma coisa de forma, essa forma tem que aparecer em algum lugar. O lugar onde ela aparece a gente chama de espaço. Né? O espaço virtual é um barato, você ficar pensando o que é o espaço virtual. Mas mais legal é pensar nos seres que estão convivendo aqui nesse universo aqui da mesa. Falou? Legal. Primeiro me conta uma coisa. O senhor triângulo que está aqui, está aqui com um senhor quadrado na frente dele. Eles são seres de 2 dimensões.
Como é que o triângulo vê o quadrado? Ele vê um quadrado? Não. Se ele está em 2 dimensões, ele vai ver segmentos. Talvez ele tenha... É claro que isso aqui não existe, tá? Não existe porque se você pensar que seres dessa forma, eles seriam partidos. Nós não poderíamos ter 2 dimensões, tá? Não vamos discutir isso. Senão a gente vai ficar aqui discutindo, já está saindo da brincadeira. O que eles poderiam ver talvez fosse profundidade. O triângulo, por exemplo, quando visse o quadrado, quando o quadrado se virasse, ele de repente via um lado do quadrado indo mais para longe, indo mais para perto. Por exemplo, o triângulo reconhece o círculo como um troço que não sai, não muda nunca, porque ele vai ver um segmento de reta. E o círculo pode virar à vontade, porque ele vai ver, na verdade, é como se estivesse vendo diâmetro o tempo todo. Tá? Agora, se ele vê, sei lá, um triângulo-retângulo, o triângulo-retângulo vai se movimentando, aqui nesse plano, ele veria o segmento aumentar, o segmento diminuir, tem um limite. O mundo dele seria uma coisa esquisita. Tá. Agora, imagina que eu, um ser superior da 3ª dimensão, tá, visse esses caras em cima da mesa e vou fazer o seguinte, eu vou pegar um deles e tirar da 2ª dimensão e colocar ele na 3ª. Ele vai ver os outros companheiros dele de uma forma que ele nunca viu. O que vai acontecer com esse cara? Louco, enlouqueceu. Ele ficou maluco. Você acaba de acabar com o cérebro do cara. Tá? Vai. Não é esse mito da caverna, porque aqui não funcionava. Ele vai enxergar coisa que ele não tem condições de entender. Na verdade, na minha opinião, se isso fosse possível eu tirasse, esse cara simplesmente não ia entender nada. Porque o que você vê, você aprende a dar significado. Você significa as coisas. Você não nasce sabendo ver, não sonha com isso, não. Você não nasce sabendo ver, você aprende isso. As coisas vão ganhando sentido, ganhando significado. Você tirar o cara e mostrar um mundo que não tem significado nenhum, para mim é parecido com, quem já assistiu aqui 2001 Odisseia no Espaço, que tem uma parte que aparece um monte de luzes, aí eu já vi gente falando, não, aquilo significa isso, significa... Na minha opinião, não significa nada, porque o que está acontecendo é exatamente a ideia de um cara que saiu da dimensão que a gente está e foi para uma outra dimensão e está vendo coisas que são incompreensíveis para a natureza humana. Inclusive, ele mistura no filme passado, presente e futuro. Tá certo? Aí, o que é aquilo? Aquilo é o incompreensível. Se é o incompreensível para o humano, não tente compreender, porque a proposta é não compreender. Tá? A ideia é essa. A não ser que você tenha terminado o curso de Zen, para conseguir entender o que está rolando por lá. Tá? Na minha opinião, é isso que acontece. Tá legal? Me conta mais uma coisa. Eu não posso tirar, porque o cara não vai conseguir enxergar. Mas eu vou montar aqui e eu, para não deixar o cara maluco, resolvi fazer o seguinte. Peguei um cubo. Essa superfície aqui é líquida. Eu peguei o cubo e mergulhei na superfície deles. Ele vai enxergar o cubo, ele vai enxergar cortes do cubo na 2ª dimensão. Ele não vai enxergar um cubo de 3ª dimensão. Ele vai enxergar cortes do cubo na 2ª dimensão. Tá legal? Um ponto, dimensão 0. Estica. Um segmento, dimensão 1. Desloca o segmento. Um quadrado, dimensão 2. Um cubo, dimensão 3. Agora pega o cubo e expande, sem enxergar, obviamente, para uma 4ª dimensão. Você tem um hipercubo. Você consegue calcular o número de arestas, você consegue calcular a relação dentro do cubo. O hipercubo existe como estudos. Tá? Não vou falar como figura, mas seria uma figura da 4ª dimensão. Existe um programa de computador que mergulha o hipercubo na 3ª dimensão. Nós enxergamos imagem de um objeto de 4ª dimensão no nosso universo, num espaço de 3 dimensões.
Ele mergulha o hipercubo na nossa dimensão. Esse programa existe. Eu acho que ele pode ser baixado, nunca fiz isso, porque uma vez eu procurei, eu sei que esse programa existe já há um bom tempo, foi uma tese de doutorado, o cara que fez uma brincadeira dessa há muito tempo atrás. Aí eu tinha uma vontade louca de ver o que é um hipercubo na nossa dimensão. Tá? Aí, há algum tempo atrás, eu entrei na internet e vi um troço parecido discutindo essa questão, e eu tive a impressão de que o programa deve ser baixado, mas eu nem arrisquei, porque a minha máquina não é... A minha máquina é da terceira dimensão. Né? Eu ia ter tempo, não estava com tempo, mas que eu fiquei curioso, fiquei. E preste atenção numa coisa. O universo que a gente vive, não estou mais em geometria. Geometria, não tenha dúvida que é tridimensional o espaço. Mas esse espaço que a gente está aqui, físico, tem pelo menos 4 dimensões. A quarta dimensão é o tempo. Esse livro, ele tem altura, largura, comprimento e tempo. Você consegue apreciar uma explicação bastante interessante sobre isso num livro chamado 1, 2, 3 Infinito, de Jorge Gamow. Tá? Ele apresenta o tempo como quarta dimensão e o que é pior, não vou discutir isso, tá? Ele mostra que a quarta dimensão obedece a unidades complexas. Por que tempo? Porque, na verdade, esse livro não sempre existiu, ele existe nesse instante. Os objetos são fatos. Só que não tem como desenhar 4 eixos. Por quê? A gente não enxerga. Parece um plano bidimensional dessas figuras. Nós não enxergamos uma das dimensões. Tá? Nós não conservamos o tempo. É como se a gente fizesse cortes contínuos num universo 4-dimensional, enxergando 3 dimensões o tempo todo. Você enxerga 3, mas você está numa 4ª dimensão circulando. Tá? Até para deslocar, vou tirar desse ponto de espaço para esse ponto no espaço. Na verdade, eu tirei desse ponto do espaço-tempo para esse ponto do espaço-tempo. Porque quando ele estava aqui, ele estava no outro instante. Quando eu cheguei com ele para cá, ele está em outro instante. Lá era o passado, agora ele está aqui no presente. Você movimenta, você desloca, as coisas existem num contínuo de espaço ou tempo. Tá legal? Eu estou falando que o nosso universo não é necessariamente euclidiano. O Steve Hawking, o gênio que diz que escreve Uma Breve História do Tempo, ou O Universo na Casca de Nós, dizendo que aquilo é livro para leigo. Só que o leigo dele deve ter um pós-doutorado, né? Porque tem uns capítulos que são infernais. Tem um dos capítulos do Universo na Casca de Nós que ele fala sobre o espaço físico tendo 9 dimensões. Pelo menos 9 dimensões. E tem uma coisa que você lê, você entende tudo. Depois que você termina o capítulo, você se descobre que você é uma besta. Porque você é um leigo e não consegue entender aquilo. Tá? Mentira, claro que há quem entende, eu não sou um deles. Olha só, quando ele fala, por exemplo, que algumas dimensões se dobram sobre si mesmo. O que quer dizer com uma dimensão que se dobra sobre si mesmo? Ele deve entender. E deve ter gente que entende. Mas está fora da minha possibilidade. O que eu estou chamando a atenção é que, fisicamente, nós não temos o espaço igual ao espaço euclidiano. Agora, geometricamente, nosso espaço tem que ter 3 dimensões. Senão vai começar a dar rolo. Tá? Vai começar a dar resultados que a gente não espera. Agora vou fazer o seguinte com vocês. Vou voltar direto para a geometria euclidiana. Vamos voltar para a geometria tridimensional e buscar resultados. Eu montei uma apresentação que não foi para agora. Essa apresentação que eu vou mostrar para vocês e vou deixar disponibilizado. Quem quiser pode utilizar à vontade. É um PowerPoint, um PPT, que foi criada, a ideia dele era para ser usado em casa ou no laboratório de informática da escola, para o moleque conseguir enxergar o que ele não enxergou em sala de aula. Ou seja, era recuperação paralela. A ideia era um projeto de recuperação paralela que eu comecei a montar
uma série desses PowerPoints que desce para trabalhar sozinho no PowerPoint. Então, boa parte das vezes você pode clicar no slide à vontade que ele não muda. Tem lugares de hiperlink para você fazer a mudança. Tá? E aí ele fica como uma espécie de um programinha, que eu podia ter usado até material mais avançado, mas eu usava em PPT, porque na época, vocês já ouviram falar em disquete de computador? Na época, se usava muito disquete. E PPT todo mundo tinha em casa. Então, eu copiava, passava os disquetes para os moleques, eles usavam o PowerPoint em casa. Se eu criasse em programas mais avançados, eu teria que disponibilizar esse programa. Tá? Então, ficou tudo em PPT. Tem seus limites, eu vou explicar como funciona e deixar disponibilizado. Pode mandar para a tela para o pessoal ver? Vai estar disponibilizado, pode usar à vontade, tá? Ele tem som, mas os sons são chatos pra caramba, tá? Porque eu usei os sons da própria máquina. Você pode criar sons, só que na hora de salvar, você tem que salvar copiando os sons para quem tiver que transferir para outro computador. Isso aí é máquina de escrever, clique, que são sons já internos do Word, só que são chatos até dizer chega, tá? Tinha gente que reclamava, esses são os chatos que você escolheu, hein? Se alguém encontrar alguma falha aí nesse material, inclusive usando, me passa, porque eu já encontrei, tá? Eu encontrei falha no material. Ela funciona assim, ó, quer ver? Ó, não adianta clicar, estou clicando aqui no slide, não adianta nada. E tem caixas onde se permite que você clique, tá? Eu vou para explicações sobre a apresentação. Isso aí, por exemplo, vai aparecendo com barulho de caixas, de datilografia, né? Sai daqui, isso vai torrar a paciência da gente agora, tá? O que acontece é o seguinte, eu vou para a primeira assertiva. Isso aqui é montado, tem slide apresentando. Aqui são 30 assertivas, tá? Você pode escolher uma delas ou pode navegar em ordem. Ó, vou escolher a primeira. Tá? Essa primeira assertiva, você vai ter que classificar todas elas, em verdadeiro ou falso. Se você responder certo, aparece barulho de palmas. Se responder errado, explode. Aparece barulho de explosão. Tá legal? Então, por exemplo, duas retas paralelas a um plano. São paralelas entre si? Duas retas paralelas a um plano. São paralelas entre si? Quando eu brincava com isso, que não é nada fácil, né? Tem umas difíceis, tem bastante difícil esse troço aí. Quando eu brincava isso com os alunos, eu brincava com eles mesmos montavam com frequência, ou levar uma caixinha, ou levar um cubo, monta de papel, para ficar vendo o que vai acontecer. Tá? Porque com frequência não é fácil de ver. Tá? O que acontece aí é o seguinte, se for verdadeira, vai ter uma demonstração. Se for falso, vai ter um contra-exemplo. Você não pode demonstrar uma proposição falsa. Você vai apresentar um exemplo contrário. Aí você vai para a justificativa. Na justificativa, nesse caso aí, ela é falsa, tá? Duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si? Não. Tá? Reta R paralela ao plano, reta S paralela ao plano, para enxergar melhor eu desenho um cubozinho embaixo. Tá? Aí sobe uma caixa de texto, explicando. Ó, as retas R e S são paralelas ao plano alfa e não são paralelas entre si. Em toda a caixa de texto, na maior parte deles, tem palavras destacadas com cores. Nesse caso aí, retas paralelas a um plano. Se você clicar em cima dela, você vai para um slide que vai definir o que é esse termo. Ó.
Reta paralela a um plano é aquela que não tem ponto comum com o plano, não corta o plano. Tem o mesmo significado, planos paralelos a uma reta e plano paralelos. Tá? Aí o que você faz? Retorna ao slide. Ao último que você respondeu. Tá? Clica aqui, você vai para a próxima assertiva. Tá? Se quiser, você pode selecionar ou pode caminhar em ordem nisso aqui. Tá? Isso aqui explica todos os botões utilizados nessa apresentação, tá? Verdadeiro, falso, selecionar, assertiva, acertar, aí explica como é que isso aqui está funcionando. Isso aqui é o menu principal. Dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si? Dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Isso aqui é falso. Aqui não adianta porque está sem som. Vem um contra-exemplo. Os planos alfa e beta são paralelos à reta R e não são paralelos entre si. Tá? Aí, se você quiser, clique em plano paralelo à reta para saber o que ele significa. Tá? São 30 assertivas. A vantagem disso aqui, primeiro, é que dificilmente, se você não for o Wagner, você consegue desenhar isso no quadro negro. Tá? Isso visualiza a estrutura de espaço com muito mais facilidade. E segundo, que eu consegui uma coisa, selecionar assertiva. Deixa eu ver a próxima. Eu consegui algum dinamismo no PowerPoint que não é fácil de conseguir, tá? Deixa eu ver aqui. Uma reta é perpendicular a um plano ou não? Cadê o teorema de pé-de-galinha? Se uma reta é perpendicular a duas retas do plano, duas retas distintas. Deixa eu sair. Isso aqui está com defeito. Era para ter vindo para assistir aula aqui, mas... Deixa eu ver se eu acho a... Tem slide nesse troço, né? É essa. Ó. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Isso é verdadeiro. Tá? O problema é o seguinte, o que é uma reta? O que significa uma reta ser perpendicular a um plano? Uma reta é perpendicular a um plano se ela forma 90 graus com todas as retas do plano. E se ela forma 90 graus não significa ser perpendicular, porque ela pode ser perpendicular ou ortogonal. Ortogonal são retas reversas que formam 90 graus. O problema é a sequência que você tem que dar para conseguir falar sobre essa brincadeira. Porque como é que você fala que duas retas reversas formam um ângulo? É porque existe uma reta paralela a uma delas, concorrentes com a outra, e o ângulo entre as duas retas reversas é o ângulo entre a paralela a uma dessas e a concorrente com a outra. Se duas retas reversas formam 90 graus, são chamadas ortogonais. Tá certo? Se uma reta forma 90 graus com um plano, ela forma 90 graus com todas as retas do plano, ou seja, ou ela é perpendicular ou ela é ortogonal. O problema é que você não tem como demonstrar ou apresentar reta por reta do plano como 90 graus a reta dada. Se você define uma reta perpendicular como aquela que forma 90 graus com todas as retas do plano, você agora tem que inventar uma forma de garantir que isso aconteça sem precisar apresentar todas as perpendiculares, porque são infinitas. Não tem como fazer. Aí você consegue fazer isso mostrando que se uma reta forma 90 graus com duas retas concorrentes do plano, tá? Porque falar duas retas forma 90 graus com duas retas do plano, então ela é perpendicular ao plano? Não, ela pode estar contida. Tá? O plano está aqui. Pega uma reta do plano, R. Pega outra reta do plano, S.
duas retas paralelas, traça uma reta T perpendicular a duas retas do plano. Ela não é perpendicular ao plano. Tá? Então, se uma reta é perpendicular a duas retas do plano, ela é perpendicular ao plano? Não. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes do plano, ela é perpendicular ao plano? Sim. Isso é chamado teorema do pé de galinha. Só que ele enche a paciência para fazer. Ele é chatinho de demonstrar e tem que desenhar direitinho. Nessa demonstração, eu consegui, e aí deu trabalho nessa brincadeira, eu consegui criar animação no PowerPoint, desenhando slide a slide, fazendo eles passarem automaticamente. Ó, duas retas, se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes do plano, então ela é perpendicular ao plano, ou seja, se ela é perpendicular a duas concorrentes, ela forma 90 graus com todas as retas do plano. Ó, isso é verdadeiro, justificativa. Reta A, reta B são duas concorrentes. Vou pegar uma reta R, que forma 90 graus com as duas. Tá? O ponto P é o ponto de interseção das duas. Sejam A e B duas retas do plano, alfa e R uma reta perpendicular a A e a B. As três retas concorrem no ponto P. Tá? Provemos que R é também perpendicular a qualquer outra reta que passe pelo ponto P. Para tanto, tracemos a reta S de alfa que passa por P. Ou seja, se eu conseguir provar que ela é perpendicular a qualquer reta que passe pelo ponto P, ela vai formar 90 graus com qualquer reta do plano. Desculpa. Tracei a reta S. Dessa reta S aqui, eu peguei, ó, um ponto na reta A, um ponto na reta B e tracei esse segmento preto aqui, AB, que interpreta S no ponto S. Tá? Com A pertencente a Azinho e B pertencente a Bzinho. Tá legal? O que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou mostrar que a reta R também é perpendicular a S, fazendo o seguinte, eu vou mostrar que R vai servir como mediatriz de um segmento. Olha só. Consideremos ainda os pontos E aqui em cima e F aqui embaixo, da reta R, tais que P seja ponto médio de EF. Tá legal? P é ponto médio de EF, ou seja, esse segmento do E até o P é igual a esse segmento do E até o F. Tá legal? Do P até o F. Do E até o P, do P até o F. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou provar que esse triângulo aqui e esse de baixo são congruentes. Ó, dessa forma, A é mediatriz de EF. Vê se você concorda com isso. A reta A é mediatriz de EF, tá certo ou não? Ela forma 90 graus com EF e passa bem no meio, tá certo? E B também. Logo, AE e AF são congruentes. Da mesma forma, esse aqui, EB e BF são congruentes. Entendeu o que foi feito? Se ela é mediatriz, você acaba de provar que esse tem a mesma medida que esse tem a mesma medida que esse. O que significa que esse triângulo AEB e ABF tem os três lados congruentes. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse aqui é comum. AB e AF
sendo triângulos ABE congruentes, os ângulos AEB, EAB, EAB e FAB, FAB são congruentes. Sendo os triângulos ABE e EE, esse aqui, ó, congruente a esse de cá, vou traçar essa reta aqui, ó, os triângulos EAS, EAS e FAS, FAS, tem dois lados e os dois ângulos que eles formam, respectivamente, congruentes, tá? Logo, esses dois triângulos que apagou já são congruentes. Então, ES é congruente a FC. Ou seja, o que a gente acabou de provar é que esse segmento aqui e esse também vão ter a mesma medida. O que significa que a reta S contém o ponto médio de EF, o ponto P. E também no ponto S, equidistante de E e F. Olha, ponto P é ponto médio desse segmento, e esse segmento aqui, ES, tem a mesma medida que SF, o que significa que a reta R é mediatriz. Se ela é mediatriz, esse ângulo aqui é reto, e a reta R forma 90 graus com a verde. Claro que eu falei rápido aqui, você pode rever, porque isso vai estar à disposição com calma como é que faz essa demonstração. Nosso tempo está no limitezinho, se eu ficar explicando. Mas a vantagem uma das grandes vantagens dessa apresentação que dá para usar até em sala de aula, na hora da aula mesmo, é você ter os desenhos feitos de forma dinâmica. Eu vou poder caminhar com ele devagarzinho, tá? Porque desenhar isso no quadro não é impossível, mas é bastante chatinho e no mínimo gasta um bom tempo. Mesmo o Wagner gasta tempo fazendo esse desenho. Falou? Meus nobres, é meio 10 horas do nosso, né? 10 e 15? Então a gente tem 15 minutos ainda para poder brincar. Que bom, estava correndo por causa dessa brincadeira nossa. A gente pode continuar brincando com ele ou acabei correndo mais do que eu devia. E aí, alguém quer fazer alguma observação ou eu volto lá para as apresentações? Para trabalhar com verdadeiro ou falso. Essa brincadeira eu vou voltar para lá, tá? Daqui a 2 minutos, só uma coisa que me guia. A gente definiu, aí é só especulação, tá? A gente foi definindo que a reta tinha uma dimensão a partir da possibilidade de dividir a reta por um ponto. Depois que o plano tinha 2 dimensões, a partir da possibilidade de dividir o plano por uma reta. O espaço em 3 dimensões, a partir da possibilidade de dividir o espaço por um plano. Ou seja, se um determinado espaço é dividido por um espaço de dimensão imediatamente de uma dimensão inferior, ele tem que ter uma dimensão superior a ele. E a gente foi montando essa brincadeira. Aí a gente discutiu que o nosso espaço, por exemplo, esse espaço aqui que a gente vive, não teria 3 dimensões, ele teria pelo menos 4 dimensões, que a 4ª dimensão seria o tempo, pelo menos 4. E eu cheguei a conversar com vocês sobre o capítulo do universo na Casca de Nós, que diz que o universo tem 9 dimensões. É interessante pensar na questão do espaço físico. A gente normalmente não para pensar no que é o espaço que a gente está mergulhado. Não é simples pensar nisso, tá? Não é simples porque é muito difícil. É fácil você pensar que você está vendo alguma coisa do lado de fora. Quando você está dentro dela é muito complicado. Pensar o presente, por exemplo, é algo muito enrolado. A história vai tratar de questões do passado. Tem uma certa distância para você conseguir enxergar o que está acontecendo, ter uma visão mais panorâmica. Enxergar o que está acontecendo agora não é simples, tá? Ontem, por exemplo, foi o julgamento de Lula no Rio Grande do Sul, não vou discutir isso, tá legal? Agora, para ser sincero, você conseguir enxergar o que esse julgamento,
o que todo esse processo que a gente está vivendo significa, não é fácil. Sei lá, daqui a 10 anos, quando você olhar para trás, talvez a gente consiga enxergar com bem mais facilidade até onde, o que está acontecendo nesse momento, que é uma situação complexa. Estou falando isso numa condição social, imagina uma condição física, a gente nem para pensar com frequência na questão física. Particularmente, eu sempre fui alérgico ao que é óbvio. Falar assim, é claro que já é suficiente, aí eu sou eterno adolescente, tá? Já é suficiente para eu ficar preocupado. Se é óbvio, eu vou para Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é imbecil. Se é óbvio, está na cara, ninguém discute, as pessoas partem do princípio que aquilo não apresenta problema, e que eu acho muito difícil. Você não tem nada. Uma delas, por exemplo, é o espaço, outra, por exemplo, é o tempo. O que é o tempo? Meu colega, o tempo é um nó na cabeça da gente que é espetacular. Como é que as pessoas pensam o tempo é uma coisa espetacular. Tá? Se você começar a estudar para avaliar essa questão do espaço e do tempo, sua cabeça começa a dar não é dar um nó, porque você começa a enxergar as coisas um pouquinho diferentes. Tá? Mentira, começa a enxergar coisa muito diferente. Para a maior parte das pessoas, por exemplo, o tempo é algo que se estende como um rio para sempre. O que é engraçadão você imaginar isso, porque isso já gera algumas contradições. Primeiro que no conceito de tempo não sempre foi assim. Existe um livro chamado O Tempo na História, que discute a evolução do conceito do tempo. E tem alguns momentos que ele fala sobre a ideia do tempo cíclico, que aparece em algumas civilizações. Nosso pensamento de hoje do tempo quase sempre é um tempo contínuo, como se fosse um rio. Esse é o conceito newtoniano. Tem no livro Princípio de Newton a ideia de tempo dessa forma, ela continua sem parar o tempo todo. E a coisa fica engraçada se você falar assim, você acredita que o universo iniciou com uma explosão? Que é o que é mais aceito em termos de ciência, que houve uma explosão inicial, a história do Big Bang, né? Da grande explosão. Tem gente que critica Big Bang, porque até na hora de nascer o universo tinha que ser em inglês, né? Big Bang. O momento da grande explosão iniciou o universo. Sim, tudo começou ali na grande explosão. Mas não pode ter começado. O que havia antes do momento da grande explosão? Se alguém me faz essa pergunta, eu sempre retorno assim, como assim? O que havia antes? Que antes? Antes da grande explosão? Como assim? O universo não começou no momento da grande explosão? Começou. O tempo não faz parte do universo? Faz. Se o tempo faz parte do universo, o tempo começou ali. Então, ali é o tempo zero. O que havia antes? Não tem o menor sentido essa pergunta. Você não pode perguntar o que havia antes do tempo começar, porque antes é uma ideia temporal. O que você era antes de você nascer? Não, antes de você nascer não. Antes de você ser concebido. Você não era. Aí eu era um óvulo, você não era nada. Você não havia. Não havia a composição genética que você possui hoje. Então você não pode perguntar o que você era antes de você nascer. Ou então você existia antes de você nascer. Ou seja, se o tempo é um rio contínuo, a grande explosão é uma mentira. Tá? Porque teria que existir outra coisa. Então o que é o tempo? Não vamos discutir isso não. Então, melhor vamos, mas não agora. Mas uma coisa que me grilava é o seguinte, a gente fez no espaço, a gente fez no espaço euclidiano, a passagem para o espaço imediatamente posterior, fazendo divisão, a reta dividida por um ponto, o plano dividido por uma reta. Vamos imaginar nosso espaço em 4 dimensões, tá certo? Então, quando eu faço um corte agora e aqui, que é engraçado o seguinte, o agora e aqui existe de fato, aqui quando a gente está acostumado com geometria,
a gente conserva a altura, largura e comprimento e fala que isso aqui é um objeto. Mas quando você fala, por exemplo, de um fato, tá, você é obrigado a localizar o fato que ele não permanece como objeto. Então, por exemplo, vai ter uma festa. Onde é que vai ser a festa? Vai ser na rua tal, no apartamento tal, tá? Você não diz a data. Você não diz a data, você não deu as coordenadas da festa. Porque a festa não vai se perpetuar como objeto. Certo? Se fosse possível, como os seres do plano, enxergar o tempo, eu imagino que fosse alguma coisa parecida com a foto estroboscópica. Conhece foto estroboscópica? Aquela foto que você tira um monte de imagem e a imagem vai aparecendo uma atrás da outra. Você teria que preservar tudo o que aconteceu, tá, para conseguir enxergar, tá, sem parar. No nosso universo de 4 dimensões, onde o tempo está presente, eu particularmente acho que isso é patente. Existe uma 4ª dimensão para localizar as coisas. As coisas devem ser localizadas no tempo. Tá? Então, local e tempo com a 4ª dimensão é fundamental. Mas o que fala que tem 9, eu fico imaginando o seguinte, se tem 5 dimensões ao invés de 4, eu poderia, por exemplo, dizer que o aqui e agora divide o espaço de 4 dimensões em alguma coisa antes e alguma coisa depois. Se o espaço tem mais de 4 dimensões, isso aqui é especulação, só pensando, né? Da mesma forma que a gente fez com os outros espaços de diversas dimensões, eu poderia imaginar que eu poderia sair de um espaço, de um ponto no antes, ou seja, o aqui e agora não dividiria o espaço de 5 dimensões como divide... O aqui e agora divide o espaço de 4 dimensões fazendo paralelo, com um ponto com a reta com o plano com o espaço. O aqui e agora, o espaço de 3 dimensões e esse instante, divide o espaço de 4 dimensões no antes e depois, tá certo? Se existe 5, deve existir uma forma de ir do passado para o futuro sem passar pelo presente. Para que serve isso? No momento, para nada. Tá? As especulações é que as coisas que a gente vive no dia a dia, nossa forma de... Pelo amor de Deus, ninguém vai dar aula sobre isso. Gente, hoje, numa sala de aula, nós vamos discutir a possibilidade de ir para o futuro sem passar pelo presente. Tá? Olha só. O que eu gostaria de fazer aqui, discutir com vocês agora, é quebrar um pouco do óbvio. É claro que no nosso universo de geometria, no nosso trabalho de geometria plana, repara que tem coisa que existe na geometria plana que não pode ser transposta para o espaço. Tá certo? Por exemplo, se uma reta é perpendicular, se 2 retas são paralelas no plano, toda a reta perpendicular a uma delas é perpendicular à outra. Tá certo? Se 2 retas são paralelas no espaço, toda a reta perpendicular a uma delas é perpendicular à outra? Não, porque pode simplesmente não encontrar. Você pode ter verdades, tem verdades que ocorrem no espaço de 2 dimensões que não ocorrem no espaço de 3 dimensões. Mas quando a gente está trabalhando, o que eu gostaria de deixar claro aqui para a gente é que, dentro do limite do que a gente faz com a geometria, ou seja, dentro dos atos de fé que a gente assume para trabalhar a geometria, o espaço tem 3 dimensões e tudo aquilo funciona. Saiu do espaço da geometria, aí a gente vai ter que verificar até onde as coisas funcionam. Não é que não funciona, porque ninguém vai criar uma coisa que não tem aplicação, não serve para nada. Não sou favorável à matemática aplicada o tempo todo, não. Tem a matemática pura, não estou defendendo isso. Mas mesmo a matemática pura, ela tem que ter um viés de trabalho. Não é criar o que não leva a lugar nenhum. Tem um viés, você escolhe, você faz o seu trabalho. Tá? E uma comunidade define o que vale a pena ser estudado, o que não vale. Você tem, de repente, alguma ideia que a comunidade de início não concorda. Então, o primeiro trabalho vai ser convencer os outros que isso que você quer estudar vale a pena. Para conseguir bolsa, para conseguir estudo, para conseguir quem te banque, e para conseguir publicar, e para fazer isso passar a fazer parte
no trabalho. Vocês já ouviram falar, por exemplo, no geometria do fractal, que utiliza dimensões que seriam fracionárias, um monte de brincadeira desse tipo. Possivelmente, não sei história, eu estou chutando, mas possivelmente as primeiras pessoas que esbarraram com isso tiveram alguma dor de cabeça para mostrar, olha, isso aqui tem sentido e vamos estudar. E hoje é estudada direto, tá certo? E olha só, na prática não funciona. Tem 5 minutinhos, deixa eu falar essa brincadeira aqui. Eu falei que se a gente está mergulhado no espaço, por exemplo, é difícil pensar o espaço. Imagina, acho que eu até já falei isso aqui uma vez com vocês. Imagina o seguinte, uma cidade redonda. Essa aqui é a cidade de Zeta. Na verdade, é o universo de Zeta. Tá? Eu tenho uns textos escritos sobre isso, o universo de Zeta, e a ideia não é minha. O cara que eu falei que você coloca o tempo como quarta dimensão, que eu indiquei, vocês não acham para vender, mas tem sebo bastante. É uma obra-prima chamada 1, 2, 3 Infinito, um livro de Jorge Gamal, que ele vai trabalhar com isso. Ele apresenta o universo de Zeta, a ideia dele. Tá? Esse universo é a seguinte propriedade. Eu faço algumas adaptações. Né? Se você se afastar, imagina uma cidade, se você se afastar do centro, você encolhe. Você não, tudo encolhe. De forma que, se você andar até a metade da cidade, você tem metade do teu tamanho e tudo tem metade do teu tamanho. Falou? Tá legal? Imagina o seguinte, se você andar mais dessa metade, você ficou a metade do tamanho que tinha aqui, ou seja, 3/4, encolheu 3/4. Me conta uma coisa, se você está aqui no centro, e de acordo com o tamanho que você está aqui no centro, alguém olhando do lado de fora, identifica que você teria que dar 1000 passos para sair da cidade, se você andar até a metade, quantos passos você vai ter que dar para sair dessa cidade? 1000. 1000. Por quê? Porque tua perna ficou da metade do tamanho que tinha aqui. Você vai ter que dar 1000 passos para sair dela. Aí você anda até aqui. Agora, quantos passos você vai ter que dar para sair dessa cidade? 1000. Ou seja, essa cidade é infinita. Ela é limitada, mas ela é infinita. Você não sai dela. Se for um morador dessa cidade, você não sai dela. E outra, se tudo encolhe, possivelmente você não percebe que isso acontece. Você vai comparar com o quê? Você não percebe que as coisas encolhem nessa cidade. Tá? Agora, tem uma possibilidade de você perceber que algo estranho acontece nessa cidade. Imagina que você queira sair daqui até aqui, caminhando a menor distância possível, ou seja, dando a menor quantidade de passos possíveis. A menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Está aqui o segmento de reta nessa cidade. Ele vai ter que se aproximar do centro, porque a perna dele aumenta e o número de passos diminui. Tá certo? Ele pode perceber uma coisa, se ele pegar um triângulo pequenininho nessa cidade e medir, pode provar, por causa da geometria euclidiana, é que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, tá certo? Mas se ele formar um triângulo grandão e medir os ângulos desse triângulo, ele vai verificar que a soma dos ângulos internos de um triângulo não dá 180 graus no universo dele. Aí ele pode ficar bastante desconfiado que o espaço dele não é euclidiano. Tá certo? Ele pode fazer experiências que façam com que ele desconfie do universo euclidiano em que ele estaria imerso. É maluquice? Na década de 20, inclusive no Brasil, foi um dos locais que se fez isso, tem um filme chamado Mulheres de Areia, que aborda o resquício disso, veio para Pernambuco, se não me engano, para fazer experiência. Precisavam medir
o raio de incidência da luz de uma estrela com o Sol no meio. Acontece que a gente não vê, o Sol está aqui, a estrela está aqui, bem atrás do Sol, você não tem como ver essa estrela. Mas tem um momento em que você consegue ver a estrela, o momento do eclipse. Então você precisava de um eclipse para testar a teoria de Einstein. O que se fez? Mediu um triângulo no espaço, fez alguma coisa bastante semelhante, para verificar se a presença do Sol, com a incidência menor distância do raio de luz que viria em linha reta, sofreria, daria 180 graus. A experiência foi feita, não foi exatamente isso, tá? Mas, na verdade, era ver a reflexão da luz passando por perto de uma massa muito grande. O que acontece é que pega 3 estrelas, o Sol no meio, e você une, formando o triângulo, tá? Com o Sol fora e com o Sol no meio, a soma dos ângulos internos não dá 180 graus. Ou seja, o nosso espaço não é euclidiano. Tá? Agora, não é euclidiano de quê? Porque você está falando de espaços gigantescos, né? A maior parte da medida, ninguém vai usar um troço desse para construir um prédio. Tá certo? É que nem a física relativística. Tá? Você não vai usar a física relativística para calcular o tempo que você vai demorar para sair daqui e chegar a São Paulo de carro. Tá? A física relativística funciona em altas velocidades. Quando se fala em alta velocidade, velocidades compatíveis com a velocidade da luz. Tá certo? Que no tempo que você pisca o olho, ela dá a volta no planeta. É uma velocidade estupenda. Isso não elimina o uso da física de Newton, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você tem algo, vê qualquer verdade. Falei isso há pouco tempo com vocês. Eu não acredito que ciência construa verdade. Eu acredito que ciência construa conhecimentos. Você tem um conhecimento na mão, você verifica até onde e sobre que condições esse conhecimento pode ser aplicado. Vai ter lugar que ele não funciona. Esse conhecimento não precisa e não tem motivo para que isso ocorra. Ele não precisa ser exatamente o que acontece. E você não vai ter nunca ideia se o que você construiu como modelo é exatamente o que acontece. O que você constrói como modelos, você tem que verificar se pode ser utilizado em determinadas condições, mas sempre tem essas determinadas condições. Tá? Eu afirmo uma coisa, que essa é uma máxima que eu uso, muito forte, é que eu só acredito que exista uma única verdade absoluta. Não há verdade absoluta nenhuma. Eu tenho que fazer a restrição, porque se eu declaro simplesmente que não há verdade absoluta nenhuma, isso seria uma verdade absoluta, né? A única restrição seria essa. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e até a próxima.